Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje, né? Então, hoje, pelo que observei aqui no nosso evangelho de hoje, né? Jesus vem falar sobre a importância do papel da mãe na vida de um filho, né? A gente vê aqui nesse evangelho uma mãe que estava triste pela morte do filho e Jesus imediatamente olhou aquela tristeza dentro do coração e ressuscitou seu filho, né? Então assim, a gente vai meditar sobre isso, né? Um pouquinho. A gente vai ver a importância que nós mães temos, né? Os pais, ele também tem a sua importância, né? É uma importância fundamental na vida do filho. Mas a mãe, a oração da mãe, né? É muito, muito forte. Diante do coração de Deus, amoleceu o coração de Deus quando a oração de uma mãe, né? É direcionada a Deus para um filho, né? A ponto de comover o coração de Jesus e ressuscitar, né? Como esta mãe e este filho que foi ressuscitado aqui. Então, pessoal, hoje o evangelho ele está no livro de Lucas. Aqui, ó, Lucas, no capítulo 7, no versículo do 11 ao 17. Né? E a palavra de Deus nos diz: Deus visitou o seu povo. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: Não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, naquela época, né? Naquela época, acontecia que quando uma mulher, ela era casada, ela tinha um filho homem, né? Ela poderia ter várias filhas mulheres, mas se dentro da família ali, no meio dos filhos, tivesse um filho homem, esse filho homem, na falta do pai, ele era o chefe da casa, ele passava a ser o chefe da casa, né? Então, aquela mulher, né, mesmo ela sendo viúva, né, ela tinha todo o apoio da sociedade, ela tinha, como é que eu posso dizer, a sociedade em si olhava ela com os mesmos olhos que olhavam quando ela tinha um marido, né? Antigamente eram assim, né? Quando a mulher era casada, que tinha seu esposo, ela tinha vez em todo canto, né? Ela era ali incluída na sociedade, ela era convidada, vamos dizer assim, para os lugares com o esposo. Mas depois que a mulher, ela ficava viúva, era como se ela tivesse ficado esquecida. Era assim.
né? Mas se ela tinha um filho homem, né, a coisa continuava do mesmo jeito, porque o filho homem ele tomava conta, né, e fazia aquele papel ali, né, do pai, do marido, do pai, aquele papel ali entre a sociedade, no caso. Aí acontece que essa viúva da palavra de Deus aqui do Evangelho só tinha um filho único. E aí a palavra diz que ela já era viúva, ou seja, o marido dela já tinha morrido. E provavelmente esse rapaz, esse jovem, representava ali a casa. Era o homem da casa, vamos se dizer, né? Então essa mulher vai e perde o filho. Fica eu imaginando, né, a angústia dessa mãe, dessa mulher, né? Tinha perdido o filho, o marido, né? Já tinha perdido o marido, já estava ali oprimida por isso, já não era mais aquela mulher que vamos se dizer, dar um exemplo, convidada para os lugares, né? Porque não era uma viúva, né? Então ela, com certeza, ela se apegou demais ali, aquele filho. Era a única coisa que ela tinha, era aquele filho, né? E de repente o filho morreu, né? Então o coração daquela mãe estava dilacerado. Acredito eu que essa mãe deve ter pedido, deve ter clamado muito ao Senhor, né? Feito muitas perguntas. Por que o Senhor levou meu filho, né? Por que o Senhor levou meu filho, o único que eu tinha, né? O Senhor já levou meu esposo. Agora o Senhor levou meu filho. O que será de mim, né? As pessoas já não vão me ver como me via quando eu tinha meu filho, né? Eu vou ser uma pessoa esquecida, vamos se dizer, na sociedade. Já uma pessoa idosa, uma pessoa de idade, né? Então houve um clamor ali daquela mulher para com Deus, assim como existe na nossa vida hoje, né? Tudo que nos acontece de ruim, a gente clama ao Senhor, né? A gente pede, a gente intercede, é por isso que existe a intercessão. Muitas vezes a gente está tão dolorido por dentro que a gente não consegue falar com Jesus. Mas dentro do nosso coração, Jesus entende o que está acontecendo, né? Sabe que a gente não tem força de clamar mais a Ele sobre alguma coisa que nos acontece. Mas Ele conhece o nosso coração. Então, Ele estava vendo que o coração dessa viúva estava dilacerado, né? O coração dela estava dilacerado. E Ele teve compaixão. A palavra diz que Ele teve compaixão. Ele tem compaixão de cada um de nós quando estamos tristes, né? A palavra ela também vem nos fazer refletir isso. Nunca estamos sozinhos diante de qualquer situação que venha nos acontecer. Nunca estamos sozinhos. Mesmo que a gente não consiga sentir a presença de Deus do nosso lado, mesmo que a gente não consiga ver, ter paciência, né, para entender o mistério, mas Jesus sempre está do nosso lado. Então a dor daquela viúva fez com que Jesus tivesse compaixão dela e ressuscitasse o filho dela. Então a palavra de Deus diz, né, que Jesus mandou parar o cortejo, né, e tocou no caixão e falou as palavrinhas mágicas, né? Levante-se. E o jovem imediatamente, a palavra diz que ele levantou, sentou e começou a falar. E ali, todos ali acreditaram que ele era um profeta mandado por Deus, um filho de Deus, né? Porque ele ressuscitou aquele jovem ali, né? E
a alegria no coração daquela mãe pôde voltar. Muitas vezes a palavra ela cita a oração da mãe para com o filho, o clamor de uma mãe para com o filho, a dor de uma mãe para com o filho, né? Mas aqui a gente podemos incluir várias situações da nossa vida aqui, né? Existe N coisas que acontecem, né, na nossa vida e muitas vezes a gente está tão focado no problema que a gente não enxerga que Jesus está do nosso lado nos observando. A palavra diz que Jesus vinha ali com a multidão. Jesus estava ali. Jesus sentiu que o coração daquela mulher... A gente presta atenção no seguinte, que na palavra aqui, em momento nenhum, é citado que ela pediu a Jesus assim com a boca, né? De falar, de gritar, Senhor, tem de misericórdia, né? Salva meu filho, ressuscita meu filho, eu sei que tu tens o poder para tudo. A gente observa que não existe isso na leitura. Ou seja, a dor daquela mulher era dela, era uma dor sozinha, né? Talvez ela também, como muitos, não acreditavam que Jesus era o profeta. Talvez aquela mulher, com tanta da dor dilacerada, não acreditava mais em nada na vida, assim como cada um de nós, quando passamos por situações difíceis. Seja essa situação de morte, de luto, seja essa situação de desemprego, né? Seja uma situação de doença, enfim. Sempre temos algo dentro do nosso coração que, uma vez ou outra, nos faz desacreditar que Deus está conosco, né? Porque às vezes a prova ela é muito pesada, né? Como uma doença, por exemplo, um câncer, né? Que se aloja ali dentro da nossa família, muitas vezes em nós mesmos aparece e a gente, por quê? Né? Por que comigo? Por que o Senhor fez isso, Senhor? Eu não acredito que o Senhor exista, né? Então a gente retira Jesus dali. E a palavra vem nos mostrar que Ele está sempre do nosso lado, observando tudo que o nosso coração sente, né? E em se tratando em especial de mãe para filho, o coração de Deus ele se derrete mais rápido. E a palavra diz aqui que Jesus teve compaixão daquela mulher. Mesmo sem ela clamar, mesmo sem ela gritar, não é? A gente vê em muitas passagens da Bíblia as pessoas clamando, gritando. A gente vê pessoas que vão ao encontro do Senhor, né? Como a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? Que saiu escalando ali as pessoas para tocar na orla do manto dele, né? E foi curada também. A gente vê várias situações na palavra de Deus que a gente vê o clamor, né? Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, né? Então a gente vê que as pessoas que acreditavam nele, naquele profeta, pedia realmente. Mas essa mulher, a palavra não fala que ela clamou nada. Fala que ela estava indo ali com seu coração ali dilacerado, acompanhando o cortejo do filho. Mas dentro daquela mulher, sabemos que a coisa dentro estava feia. Eram perguntas, era o que eu vou fazer da vida. A única coisa que me restou foi meu filho foi embora. Isso também é um clamor. Isso também, né, é um clamor a Deus. Ela poderia não acreditar em Jesus, né? É um exemplo que eu estou dando, porque a palavra diz que houve um encontro da multidão que vinha com Jesus, os seus discípulos, com esse cortejo, né? Então, vamos deduzir o seguinte: se houve um encontro e ela encontra com Jesus, o que é que ela deveria fazer? Senhor, salva meu filho. Senhor,
ressuscita meu filho, porque eu sei que tu tem o poder de fazer isso. Mas a palavra não fala sobre isso. A palavra diz que Jesus olhou para ela, chegou junto dela, da dor dela, né? E disse: não chores, não chores. E manda parar o cortejo, toca no caixão e manda que o defunto se levante. E ali ele se levanta. Ou seja, houve um milagre ali no meio de todos. E talvez a partir daí, aquela mulher passou a acreditar em Jesus como muitos e muitos outros que estavam ali. A dor nos tira essa ligação muitas vezes que a gente tem com Jesus. Você pode ser a pessoa mais interagida dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro de um movimento. Você pode ser a pessoa mais fiel ali, que recebe a Eucaristia muitas vezes diariamente, muitas vezes tem fé que Jesus está vivo ali na Santa Eucaristia. Mas às vezes quando vem uma situação dessas, de morte, de doença, né? Você desacredita de tudo. Porque diferente de quem está fora da igreja, né? Você acha que nada de mal tem que te acontecer porque você está ali dentro. Não. Eu não preciso, não é para acontecer nada comigo. Eu não permito, eu não admito que as coisas ruins venham a acontecer na minha vida. Mas a gente precisa entender uma coisa, que todos nós somos iguais. Quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja. A única coisa que diferencia um do outro é que quem está dentro da igreja entende a palavra de Deus e muitas vezes não vive. E quem está fora não entende a palavra de Deus e vive o mundo. Vive as práticas da carne, aquilo que a carne deseja, aquilo que o mundo oferece. A pessoa que está no mundo, ela não tem o discernimento, vamos dizer assim, para entender o que Deus quer. E quem está dentro da igreja, né, muitas vezes entende, mas não faz. A única diferença é essa. Mas todos nós somos pecadores e todos nós vamos passar por doença. Se na juventude, se na segunda idade, terceira idade, né, velhice, terceira idade, você é uma pessoa saudável, uma pessoa bem, graças a Deus, né, que você chegou, é sinal que você teve uma vida, viveu uma vida bem, vamos dizer assim, né? Mas na velhice vai chegar, vai ter que chegar, vai ter que chegar. A tribulação, ela vai ter que chegar, né? Mesmo que não seja uma doença grave, vamos se dizer, mas você vai ter dores, você vai ter tudo isso vai passar. A morte, ela vai passar pela tua casa, pela tua família sempre. Até o dia que você for, que for a sua vez, você vai ter que sentir essa dor da perda de alguém, né? Para a morte. Então, a gente não está livre disso. Não é porque a gente é fiel, não é porque a gente... Quantos santos, pessoas que morreram de câncer na cabeça, um Padre Léo da vida foi um câncer na cabeça, né? Um Padre Léo. Então, a santidade, quando a gente fala, não é a santidade divina de Jesus Cristo. Jesus é o único santo, é aquele imaculado que não tem pecado, Jesus. E nós nos santificamos cada dia, né? A santidade que Ele pede para nós é cada dia a gente fazer a vontade dEle. Cada dia a gente passar pelo pecado, chutar e mandar para lá. Mesmo que isso lhe mate, mesmo que isso faça com que você fique dilacerada, porque você quer. O pecado é algo que é bom, né? É bom quando você sente e quando você deseja. O pecado em si, ele é bom. Mas quando você entende a palavra de Deus, você vai lutando sempre para não cair. Isso é santidade. E para Jesus, santidade, a santidade que Ele pede que sejamos santos é essa. É que todos os dias a gente renegue ao pecado.
Então, a gente vê que essa mulher, ela vinha somente ela e a dor dela, né? Só vinha ela e a dor dela naquele velório. Mas Jesus estava ali. Jesus encontrou com ela. Jesus olhou para o coração dela e viu que ela estava dilacerada, mesmo sem ela pedir, mesmo sem ela clamar. Muitas vezes acontece com a gente. Da gente não clamar, não pedir, porque muitas vezes a gente está revoltado dentro de uma situação de velório, de morte, de luto, né? Quantas vezes a gente não chega e a gente vê a família ali? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor fez? Por que o Senhor... Por quê? Porque sempre os porquês, né? Não quer aceitar. E ali a pessoa se revolta, muitas vezes se revolta com Deus, né? A ponto de não chegar a pedir, não quer pedir nada. Não quero, não quero mais nada, né? E se revolta. Aquela mulher talvez tivesse daquela forma, né? Tivesse daquela forma, mesmo se deparando com ele vindo ali na multidão, com certeza ela ouvia falar de Jesus, né? E ela não clamou, mas Jesus sondou o coração dela, sondou a dor que o coração dela estava sentindo. Assim como muitas vezes o nosso coração está dilacerado por alguma coisa e muitas vezes a gente não fala, né? A gente se cala diante da situação e Jesus está ali. A gente precisa hoje levar para a nossa reflexão isso. Em todos os momentos Jesus está conosco, mesmo que a gente não clame, né? Mesmo que a gente não fale, mas Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe, e Ele sente compaixão. Quando verdadeiramente a dor ela é verdadeira, ela vem de dentro, Ele tem compaixão por nós, né? E com certeza, depois daquele momento ali da ressurreição, ela passou a acreditar naquele profeta. Ela acreditou que Jesus era o Filho de Deus, que tinha vindo, né, para realizar milagres ali, naquela cidade chamada Naim. Então, hoje fica a reflexão para nós, né? Vamos seguir com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, mas sabendo que sempre Jesus está conosco. Sempre Ele está sempre sondando o nosso coração, né? E querendo dar o milagre, querendo fazer o milagre, né? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.